pode começar. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Uma boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Nós agradecemos a Deus por todos os momentos que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós e a sua igreja. Você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, agradeço ao Senhor pelo privilégio dele ter concedido vida e vida em abundância. E termos essa manhã aberto os nossos olhos, contemplado as maravilhas da natureza do Senhor, a sua criação, dado graças a Deus por todas as coisas que Ele nos deu no dia de hoje. Hoje é o domingo, o dia do Senhor, o dia do ajuntamento solene, no qual nos reunimos pela manhã na igreja e agora à noite nós estamos transmitindo esse culto para que todos possam assim estar acompanhando, adorando e louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidar a você nesse momento a estarmos iniciando este momento de adoração ao nosso Deus, orando. Logo depois teremos a leitura da palavra de Deus, assim como também os louvores e a mensagem da palavra do Senhor. Ore junto conosco, oremos. Querido Deus e Pai bendito, nós te agradecemos pela semana que passou, te agradecemos, ó Deus, porque tu tens cuidado de cada um de nós, com um amor especial, Senhor, derramado por meio da revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós bem sabemos que o Senhor Jesus é a plenitude do teu amor e por isso, assim como o Senhor nos amou, nós devemos amar ao nosso próximo. Ó Deus querido e Pai Todo-Poderoso, nós rogamos que o teu amor seja conosco, que nos coloque diante de todas as coisas que enfrentamos, a enfrentar com o teu amor, possamos ter a esperança da graça e da tua misericórdia e podemos suportar todas as coisas. Ó Deus, nos ajuda, ajuda a tua igreja, abençoa o teu povo, ajuda-nos essa noite a estarmos orando, louvando, falando sobre a tua palavra, poder estar também meditando na tua palavra e acima de tudo adorando o teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, ajuda o teu povo, a tua igreja, com todos aqueles que estão em casa nesse momento, mas que estão nos acompanhando nesse momento da liturgia, a todas as coisas que fazemos para a glória do teu santo nome. Nós te oramos assim agradecidos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu convido você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, e fazermos a leitura da palavra de Deus do versículo 1 ao versículo 17. Um texto amplamente conhecido pelos amados irmãos. Êxodo capítulo 20, acerca dos 10 mandamentos, aquilo que o Senhor determinou para o seu povo, para a sua igreja, para cada um de nós. Êxodo capítulo 20, de 1 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente que tomar o seu nome santo em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu servo, nem a tua serva, nem a tua filha, e nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra
que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, e não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Eis a palavra do Senhor lida aos nossos corações, para que estejamos atentos a poder obedecer a palavra do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu convido você a estar louvando nesse momento o hino de número 303, que tem como título Pendão Real. Hino de número 303, você abre o seu inário nesse momento, o novo cântico, e acompanhe conosco esse cântico. Louve ao Senhor, adore ao Senhor por meio deste hino. Hino 303, Pendão Real. Pois sejamos todos a Jesus fiéis e a seu real pendão. Os que da vitória colhem os lauréis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Amém. Em nome do Senhor, damos graças ao Senhor nosso Deus pela sua compaixão, pela sua misericórdia. Por isso louvamos a Cristo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Continuando a liturgia, nós vamos fazer a leitura para esse momento de confissão e contrição diante do Senhor. O texto que se encontra lá no livro de Daniel, capítulo 9, os versículos 9, 10 e 17. Daniel, capítulo 9, versículos 9, 10 e 17, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras Sagradas:
Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra Ele e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Agora, pois, ó Deus, Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário, assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Amém. Vamos orar. Curva a sua fronte, você em casa, curva a sua cabeça, se coloque diante do Senhor nesse momento com o desejo, o propósito de pedir perdão pelos seus pecados. Vamos rogar ao Senhor e suplicar pelas nossas Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Senhor, assim como disse a tua palavra aqui no livro de Daniel, no qual o teu servo escreve sabiamente, Senhor, esteja voltado para nós com misericórdia, com terno perdão. Tem compaixão, ó Deus, do teu povo, a começar em mim, a começar em nós. Que o Senhor olhe para o coração da tua igreja e sonde os nossos corações, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos estar voltados ao Senhor. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, as nossas limitações nos impedem muitas vezes de sermos mais convictos das coisas que estão na palavra. E muitas vezes falhamos, muitas vezes somos relapsos, ó Deus, muitas vezes não fazemos a tua obra como deveria ser, diligentemente. Tem compaixão de nós, Senhor, segundo a tua benignidade. Ó Deus, que a tua paciência seja conosco, porque somos fracos e falhos, Senhor. Nos omitimos muitas vezes de fazer o bem. Tem misericórdia de nós. Tem compaixão dos nossos pensamentos, que muitas vezes são maus. Tem abençoado, ó Deus, tem edificado, por isso perdoa-nos. Nos traz ao caminho correto novamente. Nos apruma, Senhor, nos coloca no teu caminho, fazendo a tua vontade. Ó Deus, não permite que o nosso coração nos engane. Não permite, Senhor, que o nosso entendimento venha a se levantar para tentar nos desviar do teu caminho. Ó Deus, ajuda-nos a fazer a tua vontade, a cumprir os teus mandamentos. Ó Pai, perdoa-nos pelas nossas más palavras, maus pensamentos, pelas más obras. Tem compaixão do teu povo, ó Deus. Tem misericórdia da tua igreja, em nome de Jesus. Derrama a paz do teu perdão sobre nós. Dá-nos o renovo, ó Deus, do teu braço forte, para que venhamos a continuar em pé pela tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que nós te oramos por essas ricas bênçãos da parte de Cristo sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus. Você conhece cânticos dos quais nós entoamos e pedimos a todos agora que não só o acompanhem, mas também esteja assim conosco, louvando ao Senhor Jesus Cristo. Eis o teu povo aqui presente, eis o teu povo, mesmo estando separados fisicamente nesse momento, mas continuamos conectados uns com os outros espiritualmente para adorar ao Senhor nosso Deus e para dizer a Deus nesse momento que o teu povo está diante da tua presença, Senhor, para louvar o teu santo nome, para engrandecer e dar glória ao Senhor Jesus Cristo. Louve conosco, você em casa. Todos numa só
voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Diante de tudo isso, bem sabemos que o Espírito do Senhor é conosco, o Espírito de Deus é presente conosco, é presente com sua igreja, e por isso nós o adoramos e bem sabemos que quando ele está presente, ele opera no meio da sua igreja, ele faz com que as coisas aconteçam conforme a sua vontade, no tempo da sua vontade. A sua presença é sublime para conosco. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo foi para estar ao lado do Pai, mas nos enviou o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que estaria conosco, nos ensinando e também nos fazendo relembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou por meio das Escrituras Sagradas. Louvemos ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor.
cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, queridos irmãos, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, louvado e eterno seja o seu santo nome, assim como adoramos ao Senhor em todas as coisas que aqui fizemos até agora, desde a leitura da sua palavra, desde as orações, assim como também nos louvores, na leitura que fizemos sobre os mandamentos do Senhor, aquilo que Ele nos ordena a fazer conforme a sua vontade. Nós louvamos a Deus por todas as coisas e agora, nesse momento, nós estaremos meditando na palavra de Deus, lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 24, a leitura do versículo 13 ao versículo 35. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24, do 13, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas acontecidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como também os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e já este é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Pedro. Então os 2 contaram
o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por todas as coisas que foram reveladas nas Escrituras aos teus pequeninos. Teu santo nome, ó Deus, porque tal conhecimento e tal revelação veio do alto e foi dada pela pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua livre vontade. Ó Deus, nós te agradecemos em poder e compreender por meio da iluminação do teu Espírito Santo as verdades contidas nessas palavras. Nos abençoa, Pai, ajuda-nos, abre os nossos olhos e ouvidos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Em nome de Jesus nós te oramos e agradecemos por tudo. Amém. Amplamente conhecido de muitos, um texto que nos traz à memória um momento triste da história, que foi da morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também ao mesmo tempo em que essa tristeza estava posta muito clara aos olhos e ao coração dos discípulos, como o texto de Lucas relata sobre o caminho de Emaús, onde dois jovens se caminham para lá, e lembrando da sexta-feira triste e fatídica das quais eles tiveram que encarar, vendo o Senhor Jesus Cristo ser morto e ser morto. Mas diante disso, apesar dos seus corações estarem amplamente tristes, com a sensação de derrota, com a sensação profunda de tristeza e angústia, o Senhor Jesus Cristo, no meio do caminho, encontra com eles, e esse encontro, claro, é proposital da parte do Senhor, e traz uma notícia maravilhosa, mesmo que de imediato eles não percebam que é o Senhor Jesus Cristo, e eles relatam o que houve pelas ruas de Jerusalém e o que se falava naquele momento, da notícia que corria becos e as esquinas, e não perceberam a presença de Cristo ali. De passado, e quando eles se recolhem em uma casa, quando já está escurecendo, o Senhor Jesus senta com eles para comer, e no partir do pão eles reconhecem que é o Senhor Jesus. Ali a melhor notícia que o mundo pôde ouvir até hoje, a notícia do túmulo vazio de Jesus. A história da cruz, ela não termina em tristeza, a morte vence por completo. A notícia lamentável, ela não tem soberania sobre a pessoa de Cristo. A tristeza não toma conta de uma vez por todas, substituindo a alegria para sempre. O túmulo está vazio. Cristo está agora nos braços acolhedores do seu Pai, à destra de Deus nos céus. A morte, ela jamais superou e superará o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O próprio Senhor Jesus Cristo destrói a morte, ele aniquila a morte, ele arranca o aguilhão da mão da morte e lança essa morte no lago de fogo. Esse é o ato do Senhor Jesus Cristo quanto à sua ressurreição, que nos traz esperança, que nos trouxe esperança. Foi a melhor notícia da história da humanidade. Foi a notícia que continuou a nos dar convicção de uma vida eterna, a convicção de paz, a convicção de um governo eterno e justo para todos aqueles que estarão junto do Senhor Jesus Cristo. A ressurreição de Cristo é uma obra soberana do próprio Deus, e dela nós tiramos lições importantes acerca do próprio texto que Lucas escreve e que lemos agora há pouco. Em primeiro lugar, irmãos, essa lição nos traz de que a ressurreição de Jesus Cristo é o fato mais espantoso da história da humanidade. A ressurreição de Cristo e o cristianismo andam juntos, não se separam, não podem se separar.
O cristianismo não anda sem a notícia da ressurreição, sem o Cristo vivo, não o Cristo morto, não o Cristo que muitos pensam que não existiu até, mas andam lado a lado. Sem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, o cristianismo seria de fato sem vida, não teria esperança, não teria base alguma para a nossa vida. O apóstolo Paulo diz que sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã. Vã também seria a nossa pregação, falar do Senhor Jesus Cristo, proclamar as verdades do Senhor Jesus Cristo seria inútil. Não teríamos esperança, não teríamos força para falar daquele que havera morrido. Não conseguiríamos dar um testemunho verdadeiro. Esse testemunho acabaria por ser falso. Pecados não perdoados se o Senhor não tivesse ressuscitado. Assim como o apóstolo Paulo diz, seríamos os mais infelizes de todos os homens se Cristo não voltasse à vida. Sem a ressurreição, a morte sim a sua última palavra. A esperança morreria. A eternidade sem Cristo não seria a eternidade com Cristo não seria possível se não houvesse a ressurreição do Senhor. Sem a ressurreição de Cristo, o cristianismo seria mais uma notícia que poderíamos classificá-la hoje como uma fake news, daqueles que falaram sobre Cristo um dia, não era verdade e acabou por trazer problemas para o mundo inteiro. Os mártires, desde a época do Senhor Jesus Cristo, teriam morrido em vão até hoje. O nosso desejo de muitas vezes de estarmos prontos a morrer por amor ao Evangelho, hoje seria vã essa noção. Não teria sentido, não nos traria coragem, não nos daria ímpeto para enfrentar as dificuldades se o Senhor não estivesse conosco. Mas de fato, Cristo ressuscitou. Cristo está vivo. Cristo está conosco. É o Deus conosco. E essa grande diferença diante disso, que possamos pensar com relação ao cristianismo e na ressurreição do Senhor frente a outras regiões do mundo, é que no cristianismo o túmulo do Senhor Jesus está vazio. Os outros túmulos de muitos chamados líderes, guias espirituais, lideranças religiosas, todas elas foram pelos corpos dessas pessoas que foram esses líderes, e eles ficaram por um determinado tempo até que os seus corpos fossem consumidos pela terra, mas não houve nenhuma evidência depois de alguém ter visto essa pessoa com vida sobre a terra. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vivo está, e muitos deles viram dos discípulos, os apóstolos. Ele apareceu a Pedro, como disse o texto, ele apareceu às mulheres, ele apareceu a muitas outras pessoas, a 500 pessoas foram testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, é importante pensar nessa segurança, desse fato assustador de que o Senhor Jesus Cristo um dia morreu, um dia desceu ao túmulo, mas esse período foi curto, esse período foi apenas de 3 dias. E interessante que aqueles discípulos que sabiam da notícia, que haviam presenciado, foram testemunhas oculares da morte do Senhor na cruz. Eles saem daquela sexta-feira arrasados, de coração partido, cegos até, podemos dizer assim, de tanta tristeza em imaginar que um homem, da maneira como o Senhor Jesus Cristo se portava durante seu ministério, quando andava com eles, e das coisas que fazia, da autoridade que demonstrava em todas as coisas que falava, de repente esse homem parece ser vencido pela morte e jaz num túmulo. Essa é a visão que aqueles jovens que vão a caminho de Emaús levam no coração naquele trajeto. Eles estão ali tão tristes que o Senhor Jesus Cristo chega
perto deles, caminha com eles, conversa com eles e eles não percebem. Mas há um detalhe extremamente importante que Lucas relata no texto e que eles próprios conversam entre si, é de que em tudo que Jesus falava, em tudo que eles ouviam do que o Senhor estava falando, o coração deles estava ardendo. Isso era uma prova que eles constatam depois da presença do Senhor. E aí eles se tornam cheios de louvores. Agora a caminhada para Emaús não é mais aquela caminhada triste, com o sentimento da sexta-feira terrível da qual saíram dela, mas agora a ressurreição de Jesus é esse fato assustador na história, mas extremamente importante e que traz esperança e que traz convicção para esses irmãos, assim como trouxe para nós hoje. Segundo lugar, sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, essas provas da presença do Senhor após a ressurreição também assustaram aqueles que puderam ver, que puderam contemplar e não acreditar de que aquele que havia descido ao túmulo da maneira como foi, jamais poderia ter levantado, mas o Senhor Jesus Cristo ressurge dentre os mortos e em glória aparece a esses irmãos. A ressurreição de Jesus Cristo, pelas Escrituras Sagradas, é um fato histórico, é um fato verídico. Ele, de fato, ressuscitou porque houve provas, e muitas provas, testemunhas oculares, pessoas que ainda o tocaram, que o ouviram, que falaram com ele, que comeram, beberam com ele, caminharam ainda com ele. Então, tudo isso nos traz aqui um fato histórico verídico. As tentativas durante aquele período e logo depois daquele período do nosso adversário, Satanás tenta em todo o tempo, em todo o período da história, dissolver essa verdade, tenta perverter essa verdade, distorcer as boas novas, a grande notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Naquela época não foram diferentes com relação aos adversários do Senhor, daqueles que o viram no seu ministério e puderam estar acompanhando, porém sendo sempre contra a tudo aquilo que ele falava, tudo aquilo que ele ensinava. E muitos disseram que Jesus não morreu na cruz até. Quando posto num túmulo, ele foi reanimado pelos seus discípulos à noite, ou foi reanimado pelas mulheres que a visitaram. Muitos disseram que os discípulos haviam roubado o corpo do Senhor. Essa foi a notícia para Roma acerca do Senhor Jesus Cristo. Disseram também que essas mulheres que viram o Senhor Jesus Cristo, não, elas foram para um túmulo errado e tiveram uma visão e não foi o Senhor Jesus Cristo. Mas essas tentativas foram todas frustradas, porque o Senhor aparece depois a muita gente, a uma multidão. Ele pôde estar presente com todos aqueles que puderam ver de fato que era o Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu também aos discípulos, é um outro testemunho aqui histórico e verídico da presença do Senhor. Jesus, depois que ressuscitou, aparece a Maria, a outras mulheres, aparece a Pedro, aos 2 discípulos ali no caminho de Emaús, como foi o texto que lemos, apareceu aos apóstolos, apareceu diante de Tomé. Tomé chega a tocar-lhe as mãos e o lado aonde ele recebeu a lança no seu corpo. Ele aparece aos apóstolos no Mar da Galileia e depois a uma multidão de 500 irmãos, assim como também a Tiago, a Paulo, Estevão e João próprio na ilha de Pátimos. No livro dos Atos dos Apóstolos, ou como podemos chamar também do livro dos Atos do Espírito Santo, o sermão lá do apóstolo Pedro falou sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Foi a base do seu sermão, foi as verdades contidas no sermão que ele pôde assim proclamar as verdades de Deus com relação às boas novas do Evangelho. Ele trata com muita veracidade de que se Cristo não tivesse de fato ressuscitado, tudo estaria perdido, as pessoas não seriam salvas de fato. Bastaria ter apresentado o corpo de Cristo à multidão e o cristianismo teria virado uma página em branco, teria ficado no esquecimento.
se o Senhor Jesus tivesse sido apresentado apenas o corpo. Eis aqui o corpo do Senhor, que 3 dias depois continua naquele túmulo e ele de fato não ressuscitou, mas ele ressuscitou. Jesus é um ato que mexe com a mente humana, com os sentimentos e as emoções dos homens. E aqueles discípulos antes acuados, todos escondidos, com medo de represária, com medo de perseguição, com medo de não ter o seu líder com ele, os ensinando, os protegendo e tendo autoridade juntamente com eles. Eles agora saem do tempo do medo, saem do desânimo, daquele pessimismo que tomou conta da vida de cada um deles e tornam-se agora corajosos, ousados, valentes, poderosos no texto. Enfrentam ameaças por conta da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Enfrentaram açoites, prisões, até a morte, o martírio de muitos, sem jamais eles negarem ao Senhor Jesus, sem jamais recuar. Morreram por essa verdade, morreram pela ressurreição do Senhor, que de fato aconteceu. Houve ali a mudança da vida desses discípulos, e essa mudança é uma prova da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por isso, esses fatos, apesar de espantosos, foram extremamente verdadeiros, de verdade absoluta, porque houveram muitas e muitas testemunhas além dos apóstolos que escreveram os evangelhos, sobre aqueles a quem Deus inspirou para que pudessem verdades absolutas que contém nas Escrituras. A ressurreição de Jesus trouxe também mudança na vida daquela sociedade e deve trazer mudança na vida da nossa sociedade nos dias de hoje. Uma igreja cristã que foi aqui fundamentada sobre a rocha da única verdade absoluta e incontestável que é o Senhor Jesus Cristo. Pessoas de várias nações, raças, línguas e povos se unem, pegam nas mãos e proclamam essa verdade suprema. O túmulo vazio de Cristo são os braços acolhedores de um Pai amoroso. E Ele tem acolhido a igreja nessa verdade. Ele tem acolhido a mim e a você nessas verdades que estão escritas aqui nas Escrituras Sagradas. E por último, em terceiro e último lugar, dentre as lições que tiramos aqui do texto do Evangelho de Lucas, os discípulos mostram aí de fato o comportamento sobre a notícia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Antes, como vimos lá no versículo 14 e 15, os seus olhos estavam cegos, eles não conseguiam enxergar por tamanha tristeza, não perceberam a proximidade do Senhor Jesus Cristo. Ele chega junto deles e eles não percebem que é o Senhor Jesus. Houve, claro, mudança no corpo de Jesus, mas nem tanto, porque as mudanças vieram a ser as mudanças de glória, na qual ele não tinha as marcas do homem que tinha cicatrizes no seu rosto, das rugas, da visão que a sociedade tinha daquele homem machucado, daquele homem que era perseguido, mas ele agora estava num corpo glorioso. Mas isso, claro, não afastou ainda as marcas que depois sumiriam, que seria a das mãos e a do seu lado, na qual Tomé pôde contemplar ele ainda mesmo, ele ressuscitado e ainda em glória. E muitas vezes, irmãos, nós caminhamos pela vida vencidos pela morte, vencidos pelo momento da tristeza, como se a morte desse a palavra final, batesse o martelo, dando o veredito para a nossa vida. Mas ela faz isso como se Jesus não tivesse ressuscitado, como se tentasse enganar a nossa mente e o nosso coração. E dissesse, olha, ele não ressuscitou, isso é história ali do primeiro século. Isso foi uma visão daquelas pessoas naquela época. E aí nós ficamos muitas vezes atordoados diante das nossas dificuldades e diante até da própria morte. Mas Jesus ressuscitou. E mesmo aqui, assim como os discípulos, e nós passamos por essa situação, Jesus chega perto, conversa conosco e não percebemos.
porque a tristeza no nosso coração acaba por cegar os nossos olhos, cegar a nossa razão. Precisamos não esquecer das Escrituras Sagradas, daquilo que ela diz acerca da ressurreição de Cristo, para que no momento da dificuldade, no momento da angústia, não fazermos assim como os discípulos fizeram, que foram, se você se lembra bem, alertados pelo Senhor Jesus Cristo, de tudo que ia acontecer na sua vida, inclusive da sua morte e da sua ressurreição. E mesmo assim eles esqueceram, e nós muitas vezes esquecemos disso. Nós já lemos e já vimos de que o Senhor prometera de que ele iria à cruz, iria ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E assim como esses discípulos, nós muitas vezes ficamos cegos de tristeza ou pelas angústias da vida e não enxergamos o Senhor perto de nós. Às vezes, assim como fez com esses discípulos, ele vem ao nosso encontro, ele está muito próximo, como foi com os discípulos no Mar da Galileia, que pensaram até que ele era um fantasma, mesmo diante daquela tempestade, estando escuro, mas a sua voz é ouvida. E Pedro fala isso. Pedro conversa com o Senhor. Se és tu, Senhor, que eu vá até o Senhor, e ele manda ir, e Pedro aí obedece e vai, mas o coração limitado, o coração falho, o coração triste, enganoso, receoso de que fosse verdade de fato, ele acaba por começar a submergir na água. Então, irmãos, vejamos bem, seus olhos, assim como os nossos olhos, assim como o dos discípulos, se tornam tapados diante do que nós lemos muitas vezes nas Escrituras. Eles, tomados de plena tristeza, não enxergaram o Senhor Jesus Cristo. Isso nós trazemos como aplicação na nossa vida acerca da incredulidade, muitas vezes. Essa incredulidade, a falta de crença, de convicção na palavra de Deus, coloca como que vendas nos nossos olhos. E acabamos por não entender as coisas e não perceber as coisas de Deus. E principalmente o fato maior de que Ele ressuscitou. Esses não entendiam, não estavam percebendo, esses jovens, não porque estavam lhes faltando a luz, mas porque estava faltando a visão para eles, a visão do Senhor que já havia acontecer com ele. E muitas vezes, quando os nossos olhos não são iluminados pela palavra de Deus, quando não olhamos para as Escrituras para ler o que ela de fato fala acerca do Senhor, nós caminhamos pela vida também triste, de cabeça baixa, caminhamos angustiados, lamentando, cegos, achando que a morte é mais forte do que a nossa vida, achando que a morte é mais forte do que o próprio Senhor Jesus Cristo, achando que o mal é mais forte do que o bem. E os olhos deles estavam fechados diante do testemunho de muitos irmãos. É o que Lucas fala lá no versículo. Eles estavam aqui com muitas provas da ressurreição de Cristo. E nós temos muitas provas incontestáveis nos dias de hoje, no nosso século, com as Escrituras, onde podemos ver e perceber o que foi escrito acerca do Senhor e dito por Ele mesmo. Muitas vezes, diante dessas provas, nós nos tornamos falhos e céticos. A promessa de Jesus que ressuscitaria ao terceiro dia, o túmulo ficaria vazio. E as mulheres que puderam contemplar esse fato vieram logo após o Senhor ter estado ressuscitado, após ele ressuscitar. E anjos deram esse testemunho para elas da ressurreição. Porque procurais o que vive dentre os mortos, o Senhor Jesus Cristo está vivo. Alguns dos discípulos já haviam visto o túmulo vazio, mas eles estavam ainda cheios de dúvidas. É o que Lucas relata aí no versículo 21. Seus pés iam a caminho da fuga, mesmo com tantas evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo que contemplamos nos versículos 14 até 20. Desespere com o dia da cruz, assim como fizeram aqueles discípulos quando viram o Senhor pregar. Vamos olhar para o terceiro dia, vamos olhar para o domingo da
olhar para o domingo que nos traz a cruz do Senhor Jesus Cristo vazia, não mais com Ele lá, prostrado, mas com a cruz completamente vazia. Não vamos andar como um derrotado, mas precisamos andar olhando para aquele que ressuscitou. Precisamos andar como libertos em Cristo Jesus. Os corações daqueles jovens estavam tomados de profunda tristeza. Lucas relata isso no versículo 17. Mas a vida cristã é uma vida não apenas de tristeza, porque nós passamos por tristezas, por adversidades, por dificuldades. Mas não se resume só a isso. A vida cristã é uma vida de esperança, é uma vida de alegria, de convicção e de certeza absoluta na plena verdade histórica de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. As verdades nos traz choque. Uma verdade absoluta, ela pode nos chocar. É o que Lucas trabalha nos versículos 26 até o versículo 31. Nós precisamos ter entendimento pela explicação das Escrituras sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Por que nós precisamos fazer isso, tomar essa atitude? Se revela nas Escrituras, nos advertindo a tomarmos essa posição de ler as Escrituras para conhecer os caminhos do Senhor e para saber o porquê que todas as atitudes que ele tomou do jeito que fez. Lá no Evangelho do apóstolo João, no capítulo 5, no versículo 39, o Senhor Jesus Cristo nos adverte a examinar as Escrituras. Ele diz: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Jesus, porque não conhecemos as Escrituras. E não se conhece Jesus Cristo fora das Escrituras. Se há necessidade de luz para mim e para você, e para aquele que precisa entender sobre Deus e saber sobre a sua ressurreição, é preciso ler as Escrituras. O autor dos Salmos, lá no Salmo 119, no verso 105, ele diz que essas Escrituras são lâmpadas para os seus pés. São aquela luminária que vai mostrar-lhe o caminho que deve seguir. Mais santidade você precisa na sua vida? Leia as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, lá na sua oração sacerdotal, em João 17, no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, é a sua oração para com o seu Pai. Jesus está vivo, meus irmãos. Não há mais espaço para preocupação. Não há mais espaço para angústia, para tristeza, para dúvidas. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele ressurgiu, ele está no meio de nós. Jesus está vivo. Não há mais desesperança, não há mais incredulidade, porque as Escrituras testificam do Senhor Jesus. Os corações daqueles jovens começaram a arder. E esse ardor não foi apenas pelas palavras do Senhor Jesus. Não foi apenas ou simplesmente porque o Senhor Jesus estava muito próximo deles, mas porque havia comunhão com Ele. Eles haviam tido uma comunhão muito forte antes da cruz, e essa comunhão permaneceu até depois que Ele ressuscitou. E é isso que o Evangelho de Lucas fala para nós nos versículos 29 a 32. Porque quando há comunhão com Cristo vivo, nosso coração se inflama em desejo por Deus, em desejo pelo Senhor, em desejo. Há um desejo do nosso coração em estar entusiasmado por Deus, em conhecer o Senhor. O seu Espírito Santo nos move, nos tira daquele estado de estagnação, de estarmos ali parados, chorando, acabrunhados, de cabeça baixa. Nos tira do comodismo de certos lugares para orarmos, para buscarmos as Escrituras Sagradas, para procurarmos saber sobre o Senhor. E claro, como consequência, não poderia ficar de fora o louvor a Deus, a gratidão ao Senhor por todas as
da igreja para com Deus. Andar com Jesus é o sentido da nossa vida, é o sentido da vida da igreja. O resultado é os versículos 33 e 35, onde ele nos chama para termos pressa para proclamar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Porque aqueles que saíram de Jerusalém voltam a Jerusalém. E quando disseram ali, já era tarde, agora não importa com os perigos da noite. De fato não importa porque ele ressuscitou. Agora nós devemos proclamar a ressurreição de Cristo e que ele vive pelos caminhos mais difíceis e apertados por onde passarmos. Os que saíram do convívio com os discípulos voltam a eles, porque nem a distância, nem a noite vai prender agora eles de proclamar essas verdades. Eles voltam para ter comunhão e proclamar que Jesus está vivo. É isso que devemos fazer, nos voltar para Cristo e proclamar para o mundo inteiro de que Ele está vivo. A tristeza, assim como dominou por um tempo aqueles discípulos, não pode nos dominar. Observe as Escrituras. Tenha a plena convicção da ressurreição do Senhor. Nós estamos caminhando da volta do Senhor Jesus Cristo para estarmos com Ele por toda a nossa eternidade. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a ressurreição de Jesus abriu os olhos daqueles jovens, inflamou seus corações e fez com que eles se apressassem a pregar as boas novas de salvação. É isso que precisamos, ter esse choque da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sermos provocados pela ressurreição do Senhor, a fim de buscarmos pregar a palavra de Deus. Como é que nós temos caminhado a nossa vida? Como é que você tem caminhado a sua vida? É preciso ter um encontro com o Cristo ressurreto, aquele que veio da morte para a vida. O Senhor nos encontra e tem nos encontrado por muitas vezes em dias de tristeza, mas nós precisamos, diante dele, encontrar com a sua palavra, encontrar com a sua paz, com a sua graça. Quando ele nos encontra, agora o pão não é mais o pão que era dado no deserto, agora ele nos dá dele como sendo o pão vivo, o pão da vida, o pão que desceu do céu. Agora, no seu encontro conosco, a água não é mais aquela água do poço de Jacó, onde tornaríamos a ter sede, como aquela mulher samaritana. Mas ele é a água da vida. Ele nos dá da água que jamais teremos sede novamente. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a sua igreja. Que o Senhor faça permanecer em nossos corações, na nossa mente, toda a convicção da nossa alma que Cristo ressuscitou. Ele está vivo, Ele está conosco e Ele voltará para nós na sua segunda vinda para levar a sua igreja para viver a eternidade com Ele, para a glória do seu nome. Amém. Vamos orar, irmãos. Farei a oração final nesse momento e logo depois impetrarei a bênção apostólica. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por todos os momentos que vivemos hoje na Tua presença. Obrigado pela manhã na Tua igreja, pelo Teu povo, por tudo aquilo que fizemos, ó Deus, diante da Tua presença para glorificar o Teu santo nome. Obrigado por essa noite, por esses momentos diante da Tua presença, aprendendo da Tua palavra e muito mais convicção do que tínhamos antes, quando fomos chamados por Ti a estarmos hoje cada vez mais lendo as Escrituras sobre a Tua vida, sobre a Tua ressurreição, de fato, de que o Senhor está conosco. Nos abençoa, Deus, nos guarda, abençoa o Teu povo, ou a Tua igreja que se encontra em casa hoje, mais louvando e adorando o Teu santo nome. Concede-nos uma semana de paz, de graça, de misericórdia, conforto e consolo. Restaura os enfermos, que essa semana fizeram um aniversário. Agradeço a Deus, ao Senhor, pelo milagre da vida concedido a mim, por mais um ano de vida que o Senhor me concedeu, a todos aqueles, ó Deus,
que estão diante da Tua presença, rogando a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, vira o Teu rosto para nós, faz tudo conforme a Tua vontade. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus que nós choramos e agradecemos por tudo. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, eterno e soberano Pai, com a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que ela repouse sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Essa semana teremos a Semana da Criança. Os pais, os avós, peguem seus netos, seus filhos. Demos um aviso hoje pela manhã que teremos uma atividade durante toda a semana, em especial ao Dia da Criança, a partir de amanhã. Então, peguem as crianças, coloquem diante do vídeo que vai ser enviado, das programações, das lives que serão feitas, para que estejam assim acompanhando a palavra de Deus. Uma boa semana a todos, Deus vos abençoe. Amém.